Bem-vindo a mais um webinar da Automotive Business, que hoje vai inaugurar a série Conversa com os Presidentes. Com o patrocínio de BASF, Logigol e Meritor, hoje nós vamos conversar com o Roberto Cortes, presidente e CEO da MAN Latinoamérica, mas que eu sei que ele prefere chamar de Volkswagen Caminhões e Ônibus, que é um lugar onde ele dirige há 20 anos. O Cortes é um dos raros executivos brasileiros que dirige uma empresa multinacional. Cortes, como é que isso começou? Bom, primeiro queria dar minha saudação a todos, a você, Pedro, agradecer pelo convite. Uma honra estar aqui, dando início a essa nova fase de conversas com os presidentes. Eu tenho uma história de 40 anos na indústria de automóveis e caminhões, sendo desses 40 anos, 22 em caminhões e ônibus, onde eu tive a oportunidade de trabalhar na concepção da nossa fábrica de Resende, no projeto e no início dos negócios em Resende. Isso já vão 22 anos. 22 anos. E Cortes, me explica uma coisa. A gente sabe da história que antes de alguém começar a fazer caminhão com uma marca Volkswagen na grade dianteira, a gente nunca tinha ouvido falar de um caminhão de verdade Volkswagen no mundo, né? Por que isso aconteceu aqui primeiro? Bom, a Volkswagen ela sempre teve uma tradição muito grande em automóveis. E ela sempre foi conhecida como empresa de automóveis e de veículos comerciais leves, por exemplo, a Kombi. O início das operações da Volkswagen no negócio de caminhões ele se deu em 1981, ou seja, 37 anos atrás, quando a Volkswagen do Brasil comprou a Chrysler Brasil. E com isso haviam duas divisões de negócio. A Chrysler Automóveis, com o Polar, aqueles veículos que alguns de vocês já viram, e os caminhões Chrysler. E o que foi feito na época é que os caminhões Chrysler passaram a ser comercializados com o logo da Volkswagen, e esse foi o início, como eu falei, há 37 anos de negócio de caminhões e ônibus aqui no Brasil, e mais recentemente que nós fomos para outros lugares do mundo. Por isso que o Brasil é a sede da Volkswagen Caminhões e Ônibus, porque tudo começou aqui em 1981. E olha, você que está aí também pode fazer perguntas para o Cortes, basta você entrar aí no nosso chat, colocar o Jogo da Velha, hashtag, e fazer a pergunta, que ela aparece aqui no meu tablet, e vamos tentar perguntar para o Cortes, que vai ter também o prazer de responder a você que está nos assistindo. E olha, Cortes, deixa eu explicar uma coisa, eu vou até ler porque é complicado essa história. Em 2009, a Volkswagen Caminhões e Ônibus deixou de pertencer à Volkswagen do Brasil, né, e foi comprada pela MAN Latinoamérica, que aliás já era uma empresa que o grupo Volkswagen tinha maior participação acionária, né, e com quem a Volkswagen Caminhões e Ônibus também já tinha uma relação, aproveitava cabines, projetos e lá de trás, né. Em 2016, a Volkswagen resolveu abrir uma divisão com todos os fabricantes de caminhões, veículos pesados comerciais, e criou a Volkswagen Truck and Bus. Muito bem. Aí a Volkswagen Caminhões e Ônibus passou a fazer parte da Truck and Bus, junto com a MAN, com a Scania e a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Este ano tudo mudou de novo, né? É uma história de separações e fusões o tempo todo, né? Agora, primeiro, separa-se a Volkswagen Truck and Bus, uma empresa independente do grupo Volkswagen, da Volkswagen AG, lança ação em bolsa e muda o nome da companhia também para Grupo Traton ou Traton Group. Então, como é que fica a Volkswagen Caminhões e Ônibus agora neste novo cenário? Bom, primeiro, ela fica mais forte. Uhum. Até 2009, que você mencionou, que nós passamos a fazer parte do Grupo MAN, que por sinal já era uma empresa também da Volkswagen. Então, o que aconteceu foi que nós buscamos sinergias nas operações de caminhões com uma outra empresa alemã, que era a MAN, que tradição mais de 200 anos nos negócios industriais na Alemanha, e essa foi a razão de nós fazermos parte do Grupo MAN. A Volkswagen
tem prioridade nos negócios de caminhões. Então ela está fazendo com que haja uma sinergia, com que haja eficiências entre as suas marcas do Grupo MAN, por isso que está sendo criado agora, transformando o nome dessa Volkswagen Truck and Bus, que era uma holding do grupo que cuidava dos negócios de caminhões e ônibus, no qual nós fazíamos parte. Ela, muito provavelmente, a partir do terceiro trimestre desse ano, ela passa a se chamar Traton Group, com o objetivo, óbvio, de unir as grandes marcas do grupo, Scania, a MAN, a Volkswagen Caminhões e Ônibus e a marca Rio, que é uma marca de digitalização que vai ser lançada aqui no Brasil também o ano que vem, no sentido de buscar sinergia para se tornar o que nós falamos um campeão mundial, um global champion no negócio de caminhões e ônibus, visto que hoje ela já é a primeira no negócio de veículos de passageiros. O que não vai faltar é caminhão, modelo e marca, né? Exatamente, Bastante, né? São marcas fortes, são empresas fortes, de tradição centenárias, né? Com exceção da nossa, que começou há 37 anos. E hoje, Cortez, qual é a significação da Volkswagen, da marca Volkswagen Caminhões e Ônibus, né? Dentro do Truck and Bus e futuramente Traton? Então, hoje a Volkswagen Truck and Bus, futura Traton, ela tem presença muito forte na Europa, com as suas marcas na Europa, e a presença dela na América Latina, ela se faz através da Volkswagen Caminhões e Ônibus, pelo fato de nós sermos líderes no mercado brasileiro e com uma presença em todos os países da América Latina muito forte. Então ela é forte na Europa, nós somos fortes aqui no Brasil, isso faz com que ela seja forte em dois continentes bastante importantes. Então, nós temos uma importância muito, muito grande, principalmente no projeto de se tornar um global champion, porque boa parte do mundo, ou seja, Europa e América Latina, nós já temos uma presença muito grande. E vai continuar a se chamar MAN Latin America? Ou vai mudar esse nome? O importante é que nós comercializamos aqui no Brasil as marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus e a marca MAN. Isso. Então a questão societária não tem muita importância. O que tem importância, sim, são as marcas que nós representamos. Marcas fortes, tradicionais e marcas líderes de mercado. Mas, de qualquer maneira, a Volkswagen ela fica um pouco mais independente dessa sociedade com a MAN, vamos dizer assim, né? Porque ela passa a ser um dos elementos e não um elemento associado, né? Ela passa a ser uma marca da Traton, assim como falamos Scania, MAN, a Rio, a Volkswagen Caminhões e Ônibus passa a ser uma marca da holding Traton. Essa nova estrutura da holding, né, como ela afeta, né, os planos de investimento, produtos e internacionalização? Essa configuração traz mais independência? Eu diria que esse é um dos maiores objetivos. Os negócios de caminhões e ônibus são independentes. Os clientes são diferentes, as necessidades, os investimentos, a tecnologia, e fazendo com que essas marcas trabalhem juntas, e sabemos que volume é algo importante, né? Nós, como Volkswagen Caminhões e Ônibus, uma empresa independente, sozinha, fica mais difícil você justificar os investimentos que vêm pela frente, né? Como elétrico, formas diferentes de alternativas de combustível. Então, o que nós vamos buscar é sinergia para que fiquemos fortes no mercado atual e principalmente para que fiquemos mais fortes no que vem pela frente. Bem, vamos falar um pouco de investimento então. Acabou muito recentemente um plano de 1 bilhão, né, que vinha sendo aplicado desde 2010, né? E esses recursos, eles foram gastos, que objetivos foram atingidos com esse aporte de 1 bilhão nesses últimos anos? Então, como você falou, Pedro, nós recém finalizamos um período de investimento de 1 bilhão de reais, que eles foram feitos basicamente em 4 áreas. Primeiro, expansão da nossa fábrica de Resende para ele dar mais capacidade de produção, porque os volumes vinham subindo de forma bastante interessante. O segundo foi no lançamento de novos produtos. Nós lançamos
nova família de motorização Euro 5. Lançamos o nosso motor D08, que equipa a família Constellation. Então, expansão de capacidade, produtos e legislação. Nós lançamos a linha MAN aqui, principalmente os caminhões MAN TGX, extra pesados, e finalizamos esse período de investimento com o nosso grande lançamento, que é o novo Delivery, que já vem, aliás, com uma versão elétrica. Acho que vamos falar um pouquinho já mais tarde. Vamos chegar. Basicamente, esses foram os destinos desse R$1 bilhão investidos. E aí tem mais 1,5 agora, não é? Que foi anunciado. E que parte disso fica no Brasil e o que será destinado ao plano de internacionalização que a Volkswagen Caminhões e Ônibus tem e pretende levar nos próximos anos? Eu posso adiantar que a grande maioria fica no Brasil. Novamente, a nossa obsessão é de prover produtos cada vez mais atualizados tecnologicamente, novos produtos, novas aplicações. Novamente, parte desse também será usado para a legislação que vem aí pela frente, principalmente de emissões, e uma parte será destinado à nossa expansão internacional, que já começa e já está a caminhos largos aí há 2 anos, mas a grande maioria desse investimento vai ser feito aqui no Brasil, na nossa fábrica de Resende. Muito bom. E a maior parte é para produto ou a maior parte é para modernização industrial? A maior parte é para produtos. Como eu falei, a nossa obsessão é oferecer produtos atualizados e para satisfazer o gosto do nosso cliente. Por isso que nós somos líderes de mercados aí por 14 anos, nessa filosofia. Algo muito particular da Volkswagen Caminhões e Ônibus, que é há 22 anos, quando foi inaugurada a planta de Resende, ela trouxe 7 fornecedores para dentro da planta que operam, não só fornecem, como também fazem operações lá dentro, né? O consórcio modular, né? O consórcio modular hoje ainda opera bem, ele ainda é uma maneira mais barata de fazer as coisas, ele te dá competitividade. Como foi pensado o consórcio e como ele está hoje? Então, com o final da Auto Latina, nós tivemos uma situação sui generis, onde nós tínhamos o negócio de caminhões e ônibus e no critério de separação da Auto Latina nós acabamos sem fábrica de caminhões. Isso. Nós tínhamos 2 alternativas. A primeira era construir uma fábrica tradicional, ou a outra alternativa seria criar algo novo, algo inovador. E nós optamos pela segunda alternativa. E como você falou, esse conceito ele engloba um desenvolvimento e uma produção dos produtos da marca Volkswagen com uma participação muito maior dos principais fornecedores, não só no conceito e no desenvolvimento do produto, mas também na produção. Ou seja, hoje todos os caminhões e ônibus da marca Volkswagen e MAN são produzidos pelos nossos principais fornecedores, que carinhosamente nós chamamos de parceiros no consórcio modular. E nesses 22 anos de vida, nós tivemos apenas uma mudança nos 7 parceiros, por razões tecnológicas, exigências de novas tecnologias, e isso prova que é um conceito que funciona, é um conceito bastante competitivo, tanto é que, sem querer ser repetitivo, nós somos líderes de mercados há 14 anos. A fábrica de Resende, a cada ano que passa, se prova mais produtiva e não tenha dúvida que é um conceito bastante inovador e, apesar de seus 22 anos, ainda é bastante atual. Vamos tratar de um assunto um pouco menos glorioso, que é o mercado brasileiro, né? As suas declarações, Rodrigo, sempre demonstraram uma incrível resiliência e confiança, otimismo no futuro, né? Você sempre faz declarações que as pessoas costumam sair um pouco melhores do que entram. E, muito bem, mas só que essa crise foi terrível, né? O mercado de caminhões caiu a menos de 1/3 do que era. A fábrica de Resende tinha capacidade para 100 mil, não usava 20, chegou a usar 20% disso apenas, né? Como você conseguiu defender investimentos em um cenário como esse?
incluindo um lançamento de uma família inteira de novos caminhões, que é a família Delivery recém-lançada? Bom, Pedro, a decisão de se investir ou não, ela é sempre baseada num período. E o que eu costumo dizer, e essa é realmente a minha forma de ver, é que quando você toma a decisão de investimento, você precisa olhar qual será a rentabilidade durante um período. E se nós olharmos os nossos resultados desde 1981, eles são satisfatórios. Nós tivemos anos difíceis, né, como do início da década de 90, alguns anos difíceis também durante a 2000 e muito difíceis 2014, 15, 16, começando a melhorar 17. Mas em períodos, por exemplo, de 10 anos, você tem períodos bons, períodos não tão bons, e nesse caso foram períodos realmente ruins. Mas de tal forma, quando você olha um período, você minimiza aqueles momentos realmente de queda, como você mencionou, que realmente nós chegamos a vender 1/3 do que nós vendíamos. Mas esperamos vender muito mais no futuro e já vendemos bastante no passado. Então, quando olhamos um período, se justifica. E os investimentos que nós fazemos, eles são sempre a longo prazo. Nós estamos confiantes que o Brasil é um bom país para se fazer negócio, é muito promissor, e por isso que eu defendo com muita convicção os investimentos que fizemos e os novos que começamos a fazer agora. E grosso modo, Cortez, como é que está a situação hoje? Como se a gente vê o que está vindo aí e o cenário de produção em Resende, como é que está? Bom, nós, em função da crise, né, na qual estamos saindo agora, nós realmente, antes da crise, nós estávamos produzindo a 3 turnos de produção. Com a crise, nós caímos a 1 turno de produção e trabalhando 4 dias por semana. Ou seja, reduzimos drasticamente o nível de produção. A partir de meados do ano passado, e o que vem de caminhão nesse país aqui é o crescimento do PIB. E nós percebemos que o Brasil voltou a crescer a partir do meados do ano passado. Com isso, nós começamos a acelerar também a produção. Nós saímos ainda de um turno de produção com 4 dias, passamos a produzir 5 dias, passamos a fazer hora extra de 1 hora por dia nos 5 dias e, mais recentemente, nós passamos a fazer hora extras no sábado. Então, nós estamos com um turno de produção com horas extras. Então, é uma recuperação ainda produzindo bem menos do que produzíamos com a capacidade total com 3 turnos, mas pelo menos a inflexão da curva mudou. O que você faz lá hoje é o tamanho inteiro é mais do que o tamanho inteiro do mercado brasileiro atualmente, né? Exatamente. A sua capacidade de produção, né? A minha, e se olharmos a capacidade total da indústria, nós ainda temos uma capacidade ao redor de 60%, 65% não utilizada. Aqui, olha, vou fazer já uma pergunta para você, dos nossos web espectadores. Aqui o Décio Costa, ele pergunta, o amigo Décio pergunta aqui, tem ocorrido movimento de compra de caminhões de grandes empresas de transporte por conta do tabelamento do preço? Eu creio que ele quis dizer o tabelamento de frete, né? Essa questão do tabelamento de frete realmente está gerando alguma ansiedade por parte, eu diria, de todo o sistema, porque a tabela realmente reajusta muito os custos do frete, principalmente feito pelos autônomos. Mas a gente não tem sentido nenhuma mudança radical com relação a essa nova política. Eu acho que todos estão esperando o que realmente vai ser decidido por parte do governo com relação ao que vem. É uma preocupação óbvia, porque afeta os custos dos fretes e, com isso, afeta os custos praticamente de todos os setores, não só da indústria automobilística. Qual a visão geral de mercado de caminhões no Brasil hoje? Qual é o tamanho dele? A crise recente que ainda não passou, a situação atual e projeção para o futuro próximo é qual? Então, se a gente levar em consideração
que nós chegamos a ter um mercado de caminhões ao redor de 170 mil unidades, e que dessas 170 mil na crise caiu para 50 mil. Quer dizer, a gente cresce em relação aos 50 mil, mas ainda está muito abaixo do que foi os 170 mil unidades. Se nós olharmos o primeiro semestre desse ano, Pedro, em relação ao primeiro semestre do ano passado, nós observamos um crescimento de 51%. Então, em valores relativos, são números bastante interessantes, mas ainda pequenos se olharmos em valores absolutos. Nós achamos que esse ano o mercado tem a possibilidade de crescer 25% a 28% em relação ao ano passado. Continua mesmo apesar da parada que a greve dos caminhoneiros? Não aos níveis de 50%, mas ainda continua crescendo em relação ao ano passado. Por isso que a nossa previsão não fala em 50% ao ano, mas sim num número menor, porque o segundo semestre não vai ser um crescimento tão alto como observado no primeiro semestre desse ano. Tem gente perguntando aqui em quais segmentos continua crescendo mais e quais ficam estancados. Porque a MAN fez a Volkswagen fez uma aposta bastante assertiva quando lançou a família Delivery, né, de que esse mercado de entregas, vamos dizer assim, urbanas e curtas, deve se expandir nos próximos anos, né? E agora, mas o que a gente vê crescer de verdade é extra pesado, né? Por causa do agronegócio. Como você enxerga essa situação? Primeiro, justificando os investimentos na nova família Delivery, a nossa entrada em novos segmentos onde não estávamos, por exemplo, de 3,5 toneladas. Realmente, com toda essa história de internet, entrega a domicílio, compra não mais indo à loja, mas sim encomendando, já vislumbrávamos há muitos anos atrás que esse era um nicho que nós deveríamos atuar fortemente. Isso realmente está se comprovando. O segmento de veículos pequenos crescem de uma forma bastante interessante. E também reconhecemos que o setor de extra pesado, em função principalmente da agricultura, da safra, também a gente observa um crescimento muito grande, maior do que o dos pesados. E quando eu falei que a indústria cresce 50% esse ano, só para dar uma noção, o setor de extra pesados cresce praticamente 100%, ou seja, dobra. E é justamente aí que lhe falta um produto maior, né? MAN, né? Na verdade, você explora esse mercado com o MAN. Exatamente. Né? Nós temos o produto da marca MAN, nós temos, fazendo um pouco de propaganda, nós temos um produto Volkswagen, líder de mercado, que vai de 3,5 a 57 toneladas, com a linha Delivery, a linha Constellation, e nós temos a linha extra pesado, a família MAN, principalmente o TGX, que cobre até 90 toneladas. Tem uma pergunta aqui do José Agilson, perguntando a você qual a sua opinião sobre o modal de transporte predominante no Brasil, ser o terrestre rodoviário. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que o Brasil optou há décadas ou séculos por um modelo de transporte rodoviário. Poderia ter optado mais por ferroviário, fluvial, mas hoje quase que 70% das mercadorias são transportadas em rodovias. E por isso que eu advogo que, já que é o modelo escolhido, é o que existe, vamos fazer com que ele seja mais eficiente possível. Não desprezando investimentos em outros modelos de transporte, por exemplo, ferroviário, que, dependendo da aplicação, ele é mais econômico, e eu mesmo, sendo da indústria automobilística, eu quero que o país seja cada vez mais competitivo. Então, o que for competitivo, melhor ser transportado por ferrovia, que seja. A questão é que os recursos são limitados, então precisa se decidir aonde investir. Como a grande maioria, novamente, quase 70% das mercadorias são transportadas por rodovia, então que se invista em rodovia para que o transporte seja barateado
via rodovia. E faz 2 anos, a Volkswagen Caminhões e Ônibus lançou um plano de internacionalização. Né? Quer dizer, já vinha exportando há muito tempo que a Volkswagen Caminhões e Ônibus exporta. Mas quais são hoje as perspectivas desse plano, especialmente com as mudanças societárias, né? Com a criação de um novo grupo? Quais as ambições de exportação e quais são as operações no exterior? O foco é hemisfério sul? Você sempre disse que você estava satisfeito com metade do planeta. Continuo satisfeito. Mas só para contar um pouco da história, nós somos, por termos a nossa base aqui no Brasil, muito fortes aqui no Brasil. E sabemos os motivos que nos levaram a essa fortaleza, que é fazer produto do jeito que o cliente quer, dar assistência técnica da melhor forma possível e entender exatamente o cliente. Esses pilares nos levaram a essa fortaleza no mercado brasileiro. O que a gente pretende é transportar essa filosofia para o mercado de exportação. Hoje não, mas quando nós iniciamos o nosso plano de internacionalização, as nossas vendas no mercado brasileiro eram de praticamente 85% e 15% apenas para os outros mercados. O nosso objetivo era fazer com que esses 15% fosse a 30% ou 35%, ou seja, realmente crescer bastante no mercado internacional. E para isso nós pegamos esses pilares e começamos primeiro, se nós somos líderes no mercado brasileiro, por que não ser líderes no mercado que nós estamos atuando hoje? Argentina, México, Colômbia, Chile. E, então, a nossa primeira estratégia foi entender exatamente esses mercados, prover produtos e dar uma assistência técnica que é copiar o modelo de sucesso brasileiro. Isso há 2 anos. E hoje, independente do mercado brasileiro não ter se recuperado, e talvez aí também afete um pouco a relação, mas hoje as nossas exportações já estão a 25%, dependendo do mês, até 35%. Está chegando, já está chegando na meta. Do que vocês querem. O que eu quero é que com o aumento das vendas do mercado doméstico, a gente também acredita que elas vão se recuperar, que a gente continue crescendo também nas exportações. Então, são 2 metas que já estão sendo atingidas, como eu falei, mercado brasileiro se recuperando e as exportações também crescendo, tanto em caminhões como em ônibus. Olha, vamos falar agora do seu mais novo filho. Né? No meio do lançamento da família Delivery, você me aparece lá em Hamburgo, né? Com um caminhão Volkswagen Delivery, que ainda nem tinha sido lançado oficialmente aqui no Brasil, 100% elétrico, né? 11 toneladas de PBT. Né? E qual foi a intenção com esse arrobo tecnológico, assim, né? Que a gente, sinceramente, eu pelo menos não esperava ver tão cedo no Brasil? Eu acho, Pedro, que um dos nossos DNA é a ousadia e inovação. Se você olhar a nossa forma de desenvolver produto, a nossa fábrica de Resende, sempre foi de uma forma ousada, inovação, sempre tentando se antever. Nós acabamos de falar do case do Express, Delivery Express, que está entrando, é um caminhão que qualquer um pode dirigir, que não precisa carteira profissional, que paga pedágio de automóvel. Isso a gente já vislumbrou há 5 anos atrás que seria uma necessidade de mercado, quando nós começamos a desenvolver essa nova família Delivery. O mesmo conceito, mesmas pesquisas mostravam que mais cedo ou mais tarde a entrega urbana também viria eventualmente por um lado diferente que não o diesel. Então, no desenvolvimento da linha Delivery, a gente já contemplou um desenvolvimento da linha Delivery elétrica. E dentro do nosso DNA, a gente faz isso com parceiros locais. Né? Isso é outro diferencial importante. Exato. A nossa autonomia e que continua com a mesma filosofia, fazendo parte do grupo Volkswagen Traton, Volkswagen Truck and Bus.
E nós começamos a trabalhar principalmente com duas empresas com uma tecnologia bastante avançada nessa área, que é a Eletra, bastante conhecida principalmente em ônibus, onde junto com os nossos engenheiros e o engenheiro deles, nós começamos a desenvolver esse caminhão. E a outra com a WEG, que já é conhecida internacionalmente nos motores elétricos. E com a nossa competência em caminhões, a gente vem desenvolvendo isso já faz um tempo. E realmente eu concordo, surpreendeu, eu diria, o mundo ao mostrar esse veículo há quase um ano atrás em Hamburgo, num fórum da Volkswagen chamado Innovation Day, onde a gente mostrou realmente essa inovação, que a cada dia se prova que o mercado está indo para lá, principalmente na entrega urbana, onde você pode recarregar o caminhão durante a noite, você tem uma autonomia suficiente para que ele opere durante o dia, quer dizer, não tem questão, como nós vimos recentemente, quem vai a São Paulo, a Rio, colocar postos de carregamento, porque isso pode ser feito na garagem da empresa que detém esse caminhão. Então, foi algo inovador, está sendo ainda, porque nós ainda estamos desenvolvendo, e pretendemos lançá-lo em 2020 de uma forma já em produção de série. E vamos iniciar agora os testes juntos a clientes, porque por enquanto nós estamos desenvolvendo isso. A Ambev vai testá-lo, né, aqui na Folha de São Paulo, né? Esse é o plano. Uhum. Entrega de bebidas. Quando te levaram essa ideia, Cortez, você, apesar de ser um otimista conhecido, né, você também vem muito do mundo das finanças, portanto você é uma pessoa bastante pragmática com dinheiro, né? Bastante. Então, eu queria perguntar para você, quando eu te apresentaram a ideia, vamos fazer um caminhão elétrico, ou se ela foi sua, né, você avaliou que isso serve para o mercado brasileiro? Porque você não costuma fazer nada para perder dinheiro, né? Então, depende da aplicação do veículo elétrico, eu acho que ele pode ser viável ou não. Uhum. Se você pensar que você vai ter um produto elétrico e tem que rodar o Brasil inteiro, por questões de infraestrutura, é muito difícil viabilizar tudo isso. Mas se você olhar naquilo que nós estamos investindo, que é, como eu falei, veículo urbano, de entrega de carga, onde ele tem uma autonomia suficiente para que ele pare à noite ou pare de dia, e com o custo do combustível diesel em relação ao elétrico, e como tudo na vida, à medida que você vai produzindo, vai barateando, vai tendo economia de escala, eu acredito que teremos sim um produto viável. Senão, não, como você falou, o meu tino financeiro não levaria a investir nesse dinheiro. Muito importante são os parceiros também, que entram com competência, e esse é o nosso DNA. Somando forças, nós vamos fazer com que esse projeto seja mais um sucesso na Volkswagen Caminhões. Tem uma pergunta aqui do Jean Gomes Marques, que ele pergunta quais as novidades que serão apresentadas agora no IAA do mês que vem. A Volkswagen Caminhões de ônibus tem uma tradição já há algum tempo de levar para lá e aguçar a curiosidade dos estrangeiros que passam na frente do stand e falam, isso é um caminhão Volkswagen, né? Este ano, quais são as novidades da Volkswagen para o caminhões de ônibus para o IAA? Eu vou pedir ao Jean licença de falar que ele precisa esperar mais 2 meses para saber as novidades, mas teremos novidades. O elétrico vai levar? Pode ser uma das novidades. A maior novidade, obviamente, será a linha do novo Delivery, que vai ser apresentada ao mundo. Mas eu posso adiantar que teremos outras novidades em fontes alternativas de combustível, mas eu não posso precisar, não gostaria de precisar já, mas em setembro vocês vão saber. Um segredo. Tá bom, a gente espera até lá. E além da eletrificação, a gente tem outros caminhos, né, para reduzir emissões, né? Em quais deles a Volkswagen Caminhões especificamente aposta? Como eu falei, eletrificação não é uma solução para agora também, né? Ela precisa ter a sua economia de escala, ela precisa ter o seu período de gestação. Então, estamos falando alguma coisa,
Óbvio, vamos começar a produzir 2020, 2021, começa, talvez 4, 5 anos, ela vai começar a fazer mais sentido. Nas outras aplicações, eu ainda acredito que o diesel vai ser economicamente mais interessante do que o elétrico. Essa é, como você falou, pela minha formação, eu tenho algumas fórmulas de cálculo e eu acho que vai por aí. Então, nessas outras aplicações, nós estamos olhando, por exemplo, o gás. Né? Dependendo... Gás, biogás. Biogás, ou mesmo diesel, mas o biodiesel. Sim. Mas não fugindo muito disso. Veículos híbridos também é uma alternativa. Isso tudo está no horizonte se mostrar demandante. Isso tudo está no nosso plano de investimento de 1,5 bilhão. Então está um pouco mais para cá do horizonte. Então. Muita pesquisa e principalmente desenvolvimento e introdução de mercado. Bem, devem lançar ônibus e caminhões a gás? É uma alternativa bastante viável. Muito bem. O governo, Cortez, muito recentemente lançou o Rota 2030, que era algo esperado pela indústria toda, esperado além do tempo que se achava que ia se esperar, e com algumas metas, alguns incentivos. Como você avalia o programa? Você acha ele bom, médio, ruim? Olha, eu acho que o principal do programa é que ele, de alguma forma, supre duas necessidades básicas de quem quer investir como nós aqui no Brasil. Primeiro, ele dá uma previsibilidade de como vai ser o ambiente de negócio no nosso setor. O setor automobilístico não pode ficar sem uma política específica, porque ele é muito importante para o país, gera muito emprego, receita, impostos, então tem que ter uma política, e com o final do Inovar Alto nós estávamos sem uma política. Então previsibilidade é muito importante para o nosso negócio, é isso que nos faz investir como a gente, 1 bilhão e agora outro 1,5 bilhão. O segundo, que ele reconhece aqueles que aqui querem investir como nós. Ou seja, por isso que nada mais justo de você não dar subsídios, dar incentivo, mas reconhecer aqueles que investem de tal forma que ele possa abater ou ter algum benefício nos impostos que são devidos em função do investimento aqui realizado. Então, sobre esses dois pontos, eu acho que ele já se justifica. E, obviamente, demandávamos muito mais, mas o que me parece mais provável é que esses dois pontos sejam contemplados, o que, de uma certa forma, é satisfatório para nós. Olha, e para a Volkswagen especificamente, tem alguma coisa que você acha que o Rota 2030 favorece a sua operação? Você já disse que nós estamos investindo e, obviamente, ao investir, você já falou que vai investir em pesquisa e desenvolvimento, você tem alguma cota aí, né? Mas eu pergunto a você assim, é bastante bom para a Volkswagen caminhões e ônibus, ou dava para viver sem isso? Não, digamos, se nós não tivéssemos nenhum reconhecimento desse investimento aqui no Brasil, eventualmente nós poderíamos, mas não estou dizendo que faríamos, eventualmente importar soluções que já existem fora dentro do grupo. Agora, se o governo incentiva você a desenvolver, a você pesquisar, obviamente que você o fará, porque você vai ter um reconhecimento. E no nosso caso específico, como a nossa engenharia e a área de pesquisa e desenvolvimento está aqui no Brasil, nós somos os maiores interessados para que o programa realmente entre em vigor e seja aprovado como ele está. E a questão, é a pergunta de alguns, então eu vou consolidar em uma pergunta só, a questão da plataforma Rio, né, que foi lançada há 2 anos atrás, acho que ela já está em atividade na Europa. Você já disse que vem para cá também, deve vir para cá a partir do próximo ano. Qual é essa estratégia? Explica um pouco melhor para a gente o que será feito com a Rio. Olha, eu prefiro
Só avisar principalmente aos clientes que vai ser, como é de praxe, algo inovador, algo que extrapola a expectativa. Nós vamos ter um serviço diferenciado, ajudando os nossos clientes em setor independente de produtos? Independente de produtos e independente de marcas também. Vai ser uma provedora de serviços logísticos para o setor de transportes como um todo. E isso está sendo desenvolvido especificamente para as necessidades brasileiras, que são diferentes das europeias. O que é o nosso DNA? É fazer exatamente produto para que o mercado emergente precisa. E por isso que nós não lançamos junto com a Europa. Porque E vai ser diferente do que já existe aqui nesse sentido? Vai ser bastante coisa inovadora e principalmente bastante que caiba no bolso do frotista. Ou seja, o sistema, se eu entendi bem, ele vai funcionar tanto como um sistema de conectividade entre a fábrica, a marca e os caminhões de vocês, fornecer dados. Vocês poderão, obviamente, usar esses dados, vocês poderão usar isso para manutenção, vocês poderão usar isso também para contratação de frete? E vários outros serviços que nós iremos anunciar brevemente. Muito bom. Temos aqui mais algumas perguntas de leitores, que acabou de sumir da minha tela, desculpe. Nós estamos chegando já perto do fim, vamos tentar responder algumas. Olha só, a produção de caminhões no Brasil, no mercado brasileiro, consegue voltar aos níveis de 2011? Superou os 200 mil caminhões produzidos? É uma pergunta do Fernando Mello aqui. Para quando você acha? Bom, primeiro que realmente eu acredito que haverá uma recuperação dos níveis pré-crise. Eventualmente 200 mil, foi mencionado pelo Fernando, talvez ele esteja também impactado pela antecipação de compra do Euro 5, né, a mudança do Euro 3 para o Euro 5, mas eu acredito que devemos sim chegar a 150, 160 mil unidades, eu diria 2021, 2022, e nós já começamos a ir nessa direção. Né? E para isso precisamos sim crescer 50%, 30%, porque é a única forma de virar essa década já nos aproximando do nível pré-crise. E o que você avalia que será a participação da exportação disso? Esse que é o nosso objetivo, manter 30% para o mercado de exportação. E olha, o Vilmar Silva, ele pergunta aqui, concessionários e fornecedores indicam um certo arrefecimento recente do mercado brasileiro, já que você estava falando disso, né? Você acha que isso é apenas uma incerteza com a eleição que vem aí, com o próprio impacto da paralisação dos caminhões que causou um certo pessimismo, uma mudança de humor? Ou você acha que isso de fato impactou definitivamente o ritmo de produção? O que eu acho, né, especificamente respondendo ao Vilmar, vivemos um soluço. Falava há pouco que o que vem de caminhão no Brasil é a recuperação do PIB. O PIB vinha se recuperando desde meados do ano passado, se recuperando no primeiro e no segundo trimestre desse ano. Em maio, nós vimos que o PIB caiu em função da greve dos caminhoneiros. Obviamente, é esse efeito que o Vilmar reflete. Houve um efeito a partir de junho, julho, que estamos vivendo, mas eu acredito que seja ele totalmente atribuído a esse fato. Obviamente, Pedro, como você falou, também um pouco aliado à indefinição com relação ao processo eleitoral, que em qualquer lugar do mundo gera uma expectativa, e falando de caminhões e ônibus é uma decisão de investimento. Para você decidir se investe ou não, depende muito da perspectiva política
principalmente dos próximos anos de governo. O que eu espero que seja qual for o eleito, mas que seja uma pessoa com consciência da necessidade de reformas estruturais, reforma fiscal, tributária, reforma política, que promova os investimentos necessários, como falávamos, principalmente na base das rodovias, investimento em infraestrutura, que o Brasil ainda está carente. E é isso que eu acredito, que teremos um cenário mais claro assim que se definir esse processo eleitoral. E, obviamente, como eu falava, é natural essa ansiedade. Olha aqui, eu vou fazer uma pergunta de uma mulher que dificilmente aparece num debate sobre caminhões, que é a Camila. Ela pergunta para você, Cortez, sabemos que a MAN Latinoamérica e a Scania Latinoamérica, né, fazem parte do mesmo grupo, né, há algum tempo deixaram de ser concorrentes para trabalhar na mesma empresa, né, são funcionários de um mesmo patrão, né. Porém, ambas as marcas possuem e competem na mesma faixa de mercado com os caminhões MAN e os caminhões Scania, né. Qual a sua opinião no longo prazo, né, sobre esse tipo de competitividade entre as empresas do mesmo grupo no Brasil? Isso é natural, por exemplo, na parte da parte de automóveis. Sim. A Automóveis também é uma empresa que ela é constituída por marcas que competem entre si. A marca Audi, a marca Volkswagen, a marca Seat, Skoda, e são marcas que estão no mercado, eventualmente competem uma com outra, mas eu acho que o objetivo maior é de prover produtos diferenciados para que ganhemos mercado dos concorrentes, e esse que é o objetivo nosso e da Scania, mesmo tendo eventualmente produtos similares. Vamos aqui, quase chegando já ao fim, Cortez. Mais uma pergunta aqui do Décio, que ele diz o seguinte: que durante a greve dos caminhoneiros, ele ouviu e leu de vários analistas que responsabilizaram lá atrás os estímulos de compra de caminhão do passado, né, o que pressionou os fretes com o aumento da oferta e falta de carga. Qual é a sua análise a respeito dos incentivos para o financiamento, né, especialmente que tivemos juros negativos para a compra de caminhão no passado? Então, falando para o Décio e tentando dar a minha opinião, eu vivi essa época, e o que foi feito, o próprio nome diz, foram medidas anticrise, medidas anticíclicas, que deram algum incentivo para que incentivasse realmente o caminhoneiro a comprar seu caminhão de forma... de outra forma ele não compraria, porque o cenário não era motivador para ele comprar. Então eu diria que o que foi feito foi dar um estímulo para que ele não parasse de comprar, mas não para que ele comprasse mais. Então eu não concordo com essa história de que houve uma venda muito grande de caminhão, isso que gerou. Foram medidas anticíclicas para que e realmente não houve uma queda como houve nessa crise. Porque lembramos que a gente saía de uma crise financeira mundial, né, advinda de quebra de Lehman Brothers, e é isso que o governo naquela época tentou fazer, que ela não fosse tão grande, que era a famosa marolinha. Mas, novamente, ela não foi feita para incentivar a venda, mas sim para que não houvesse uma queda muito grande. Bem, Cortez, a gente chegou aqui ao fim, mas eu vou pedir um favor para você. Nós vamos aqui sortear uma inscrição para o nosso workshop Planejamento, que acontece agora no dia 27 de agosto. E eu queria que você fizesse esse sorteio para nós, entre os participantes aqui, que nós tivemos 272 pessoas que nos assistiram aqui. Então você diga um número de 1 a 272. Escolhe um nesse intervalo. 170. 170. Quem foi o ganhador? Sassá, que é o e-mail. A gente vai entrar em contato. Tá bem. Então, parabéns a você e ao Cortez, que te deu boa sorte.
Cortez, eu agradeço demais atender o nosso convite para falar sobre as operações da MAN Latinoamérica, Volkswagen Caminhões e Ônibus, e espero contar com a sua presença mais vezes aqui. Muito obrigado. A gente agradece os nossos patrocinadores de hoje, que é a BASF, que inclusive nos cede esse espaço agradável aqui na Casa E. Nós agradecemos também a Meritor e agradecemos a Loja Go, que patrocinaram esse webinar. Muito obrigado por sua web expectativa.